Bom dia, Soares. Bom dia, Janaína. Bom dia para você. Aqui no estúdio nós vamos conversar agora com o superintendente de polícia da capital, Sebastião Chua. Bom dia, Sebastião. Prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia. Bom dia. Bom, até eu começo, digamos assim, por aquilo que o senhor falou ontem, né? O senhor, de alguma forma, dizia se o ECA acabava não tendo alguma responsabilidade por tudo isso. Esse tipo de divisão não estaria superado, porque, na verdade, o ECA nem sequer chegou a ser implantado no país. A questão é o ECA ou, na verdade, o sistema que não consegue proteger, na verdade, as crianças? Olha, a princípio, se você analisar bem, a situação ela é complexa e ela é híbrida, tá? Eu entendo que a legislação ECA, não tenho a menor dúvida, é uma legislação perfeitíssima, mas é ainda inaplicável em razão das ausências das políticas públicas, lato sensu, a questão da criança e do adolescente no país como um todo. Então, o problema é de políticas públicas. De política pública, por excelência, políticas públicas. Agora, com relação ao ECA, é a sensação de impunidade com relação ao período, sobretudo, de internação de menores infratores, que vai ao máximo a 21 anos de idade. Então, você pode praticar uma série de infrações de natureza gravíssima e o máximo que você pode ficar recolhido, internado, é até 21 anos de idade. Então, dá uma sensação de impunidade, cria-se uma indústria de menores infratores com a proteção do ECA de maneira equivocada e, com isso, termina gerando um ciclo vicioso. O caso específico, por exemplo, que do menor Leonardo, né? Ele já tinha a prática de homicídio, já vinha respondido, tinha sofrido uma internação de 45 dias, tinha outros crimes, outras infrações penais cometidas aqui na capital e foi pego, né? Foi surpreendido na tentativa de furto, levado à delegacia, a delegada Neuma, sem opção, porque presa a legislação, teve que cumprir a lei, ou seja, lavar o BO, e, ao mesmo tempo, fazer a imediata entrega à família sob pena de responder por crime de responsabilidade. O que é que me chamou a atenção, na realidade, sobre esse fato concreto? É que ali funciona um complexo onde tem um juiz, o promotor e a delegada de polícia. Então, o que é que significa dizer? Naquele momento, a apreensão da promotoria, ao meu ver, seria de, no mínimo, determinar uma medida protetiva. E não imediatamente a devolução à família. Mas o problema é que você não tem, por exemplo... É muito simples, veja bem o que acontece. Você não tem, por exemplo, as casas-abrigo, você não tem... Veja bem, você não tem... A política pública voltada para a criança e adolescente, de proteção à juventude, é uma política localizada municipalizada. Sim. Veja bem, a SECAS tem uma série, inclusive agora mesmo tem uma ação, tem um inquérito civil tramitando pelo doutor Márcio Tadeu, que está à frente dessa investigação, onde está cobrando a efetivação das políticas públicas municipais com relação à criança e ao adolescente. Ontem, à tarde mesmo, houve uma reunião nesse sentido com relação ao foco das crianças e adolescentes que atuam nas rotatórias daqui de São Luís, com o objetivo de inibir junto, estabelecendo já prazo para a SECAS no sentido de ela promover essas políticas. Associado a isso, existe também, no caso dos CAPs, também, coisa gravíssima. Esse menor, Leonardo, é um exemplo bem típico. Era dependente químico. Mas, pronto, você tocou num ponto fundamental. E mais do que isso, chamou a atenção, quando o senhor falou ontem, que com 12 anos, já se uma criança, que 12 anos pelo ECA é criança, já tem uma ficha corrida. Isso. Já tem uma extensa, quer dizer, é preciso você ter agido lá atrás. Sim, né? não tenho a menor dúvida. Você tem uma criança que está dominada pela droga e você não tem nenhum CAPS, você não tem público nenhuma. Eu recebo aqui, por exemplo, inúmeros apelos de mãe desesperada, inclusive muitas vezes recorremos ao senhor, que não sabe o que fazer com seu filho que está entregue ao crack, por exemplo. Nós não temos. É verdade, veja bem o que acontece. A política de prevenção é que está faltando. E a política de estruturação familiar acima de tudo. Né? E a gente hoje vive essa situação dramática com relação à desestruturação familiar, que veja bem, como é que eu vou devolver essa criança para uma família que sequer existe uma vez que ela é menino de rua? Assim, ele nem parece não tem nem mãe, nem pai. Então o que acontece? Devolve-se e fica aquele ciclo vicioso. Então se devolve praticamente para a morte. Sobretudo quando ele se envolveu no assassinato do Rafinha, isso na quinta-feira, e as investigações estão apontando que a situação está ligada praticamente seria uma vingança. Uma vingança, e que tanto o Monga como ele, como mais dois, que efetuaram o assassinato do Rafinha na quinta para sexta, e da sexta para o sábado, tanto o Monga como o Rafinha, o Leonardo foram assassinados. Superintendente, houve um erro, então, da polícia ao liberar
esse adolescente? Não, a polícia, hipótese alguma, errou na situação. Até porque ali existe um complexo onde atua o Ministério Público e o Poder Judiciário. E quem tem um poder legitimado para determinar uma medida protetiva ou a internação é o Ministério Público. Eu não tenho a menor dúvida do Ministério Público. A polícia, se porventura não procedesse daquela forma que ela procedeu, ela poderia responder por crime de responsabilidade, à luz do ECA. E em matéria de procedimento policial com relação a criança e adolescente, a lei é rigorosa. Se praticou a infração e não teve violência à pessoa, imediatamente a autoridade policial deverá fazer entrega à família. Agora a delegada... Ele não tem família. Muito simples. Ela foi localizada a mãe, só que tem uma família desestruturada. A delegada foi afastada. A delegada que fez a liberação. Hipótese alguma não existiu isso. Até porque a delegada nem é lotada lá, apenas estava respondendo pelo expediente por 2 dias e a lotação dela é o terceiro distrito policial e estava passando 2 dias naquela delegacia porque a titular está com problema de saúde e já até voltou para a atividade e não existiu nada disso de afastamento do delegado, até porque ela procedeu na forma da lei. Inclusive o Ministério Público corroborou que aquele procedimento policial dela é o procedimento devido na forma da lei. Agora, o que eu questiono é que se é um complexo que atua lá, o Ministério Público, o Poder Judiciário, e o Ministério Público tem o poder, a legitimidade de determinar uma medida protetiva, ainda que seja uma casa-abrigo, que se arrume, ou então determine, bota-se no CAPES, em qualquer lugar, em devolver a família, naquela circunstância que estava, eu acredito que foi a pior opção. Superintendente, há alguma perspectiva de mudança, mesmo para essas medidas protetivas serem aplicadas, ou mesmo dessas ações que precisam ser feitas antes desses meninos caírem na marginalidade? Olha, veja bem, qual é o elemento básico que a lei diz com relação às medidas protetivas? São 3 situações, mas as 2 principais nesse caso concreto. Quando há omissão da sociedade e do poder público na promoção da política pública, e na terceira hipótese, a questão quando a conduta do menor infrator assim requerer. Então, me parece que essas 2 opções aqui, esses 2 princípios básicos, estavam presentes. E deveriam ser obedecidos, deveriam ser cumpridos. Tá? Então, imediatamente... Mas levá-los para onde, se não olha, tem? Veja bem, as SENCAS tem alguns locais aqui na capital que funcionam, ainda que precariamente funcionam. Temos os CAPs também, que ainda precariamente funcionam. Nós fizemos ação na Crocolândia, Roberto Fernandes, que deu certo. Deu certo. Então, foram ações forçadas pelo Poder Público Estadual, integramos com o município também, e deu certo. Ou seja, no universo de 20 dependentes químicos, conseguimos recolher 10 para tratamento efetivo. Os outros 10 se perderam com o tempo em razão da ausência daquela voluntariedade. Mas o que significa dizer? Se não integrar essas políticas públicas, se não houver uma aproximação profunda dos poderes públicos municipal, estadual e federal nas políticas públicas de prevenção com relação à questão do menor e adolescente, estaremos jogando no gelo em todos os sentidos. E essas interpretações equivocadas de que a polícia libera estão muito equivocadas, porque há uma legislação em que, na política pública relacionada de procedimento policial voltado ao menor adolescente, a lei é rígida e requer a menor participação possível da visão policial aplicada aos menores. Por esta razão que a legitimidade de provocar essas políticas públicas e determinar a internação está a cargo do Ministério Público com o Judiciário. Inclusive, pelo ECA, o Ministério Público tem até mais poder administrativo do que o próprio Judiciário. Doutor Sebastião Shoa, só para concluir, eu queria perguntar, não é estranho que a polícia não tenha conseguido prender o Júnior do Mojó e o outro comparsa? Não, não é estranho. Veja bem, nós tivemos uma dificuldade muito grande procedimental com relação à quebra do sigilo telefônico e às interceptações telefônicas. Foram 40 e poucos dias que aguardamos essa decisão sair. 40 e poucos dias é muito tempo para se articular uma série de situações, de impetar habeas corpus, etc, etc. Então, e há poder aquisitivo por trás desse contexto. Mas aquele ditado, há até informações que chegaram ao nosso ouvido ontem que o advogado deve apresentar porque foi impetrado habeas corpus e o tribunal negou. Isso significa dizer que é o seguinte, que vai ter que sair do buraco o tatu, porque o ser humano não é tatu na realidade. Vai ter que sair. O mais importante é que a polícia identificou, o indiciou, o Ministério Público o denunciou também, foi decretada a prisão preventiva. Os inquéritos, a quantidade de inquéritos policiais que foram instaurados em decorrência do assassinato de Júnior do Márcio, ainda continua tramitando, e alguns já em fase de conclusão. Existem outros indiciamentos e outros pedidos de prisões relativos a esses 2. E outros nomes que eu não posso declinar para não prejudicar as investigações. Ok, muito obrigado mais uma vez. Um abraço, bom dia. Soares. Obrigado, Roberto.